Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Já chega deixando aquele likeão que é para ajudar o canal a crescer cada dia mais. Não se esqueça também de se inscrever aqui e, é claro, de compartilhar os nossos vídeos. Estão vendo esse carinha aqui? Pois é, esse carinha é o voo que está levando os nossos jogadores lá para o Uruguai. É o voo responsável por entregar os nossos jogadores em Montevidéu. Esse voo aí está programado para chegar no aeroporto Carrasco, em Montevidéu, por volta de 12h05 a 12h20. Pode ser que atrase um pouquinho. Estou gravando esse vídeo, são agora 11 horas e 15 minutos, então vocês estão vendo aqui do lado a aeronave em tempo real, tá bom? Vocês estão vendo o trajeto que ela está fazendo agora em tempo real. O Flamengo vai chegar hoje lá em Montevidéu e já vai fazer um treinamento. O Flamengo chega hoje lá por volta de meio-dia, 12h20, e às 16 horas vai rolar treino lá no campo, Campeão del Siglo, campo, estádio, melhor dizendo, do Peñarol. Tem que falar estádio, porque o estádio é bonito pra caraca. Vamos dar uma olhadinha aí. Esse daí é o estádio dos caras, o estádio do Peñarol, onde o Mengão queridão vai fazer os seus treinos daqui até a final da Libertadores da América. E é um estádio muito bonito, muito bem construído, não custou aquela grana toda que os estádios aqui no Brasil geralmente custam. Para vocês terem uma ideia, esse estádio bonito que vocês estão vendo aqui na tela custou apenas 40 milhões de dólares, o que daria aí algo em torno de 200, vamos chutar, vamos colocar mais alto aqui, 250 a 270 milhões de reais. Vocês podem pesquisar aí, nenhuma reforma feita nos estádios Brasil afora ficou nesse valor. E o Peñarol conseguiu fazer esse estádio muito bonito por um custo muito pequeno. Mas enfim, esse não é o estádio da final da Libertadores. O estádio da final da Libertadores é o Centenário. Esse é o estádio que foi gentilmente cedido pela diretoria do Peñarol para o Flamengo poder realizar seus treinos. Hoje, como eu já falei, tem treino às 16 horas. Já amanhã, o treino será às 15h30. Tudo nesse estádio aí. E depois de amanhã, na sexta-feira, o treino às 15h30, também nesse lindo estádio aqui do Peñarol. E é até legal as duas diretorias estarem se aproximando. A diretoria do Peñarol elogiou muito a diretoria do Flamengo, falou que quando esteve no Brasil foi muito bem tratada pela diretoria do Flamengo, que vai ser recíproca, que lá no Uruguai eles vão nos tratar muito bem também. Tomara que esse exemplo sirva para as duas torcidas, porque um dos medos, um dos receios de todo mundo é o confronto entre as torcidas do Flamengo e a do Peñarol, que a torcida do Peñarol, quando esteve no Brasil, levou a óbito um torcedor rubro-negro. Então havia muito medo, muita preocupação em torno do que rolaria lá no Uruguai por conta dessas duas torcidas. Como as diretorias deram um exemplo, vamos torcer para os torcedores também darem o exemplo e tudo transcorrer na maior paz, tudo transcorrer na maior tranquilidade, até porque aqui do lado de fora o bicho tá pegando, as reclamações com relação a Renato Gaúcho não param e não podem parar mesmo. Só para vocês terem uma ideia, há poucos minutos era Trend Topics Brasil fora Renato Gaúcho. Tem muita gente me cobrando, dizendo que a diretoria está sendo omissa, que o Renato já deveria ter caído e tudo mais. Gente, calma lá. Nós temos uma final de Libertadores no sábado agora. Todo o erro que já foi cometido mantendo o Renato Gaúcho não pode ser consertado agora. Agora ele tem que ir para a final da Libertadores, tem que ganhar esse título e na segunda-feira, tchau, arrivederci, hasta la vista, vá pela sombra onde o sol não bate. Lembra do Michael Caio? Pois é, tem que ser mandado embora na segunda-feira. Nem precisa terminar o Campeonato Brasileiro. A pressão está muito forte em cima do Renato Gaúcho por conta de tudo que ele fez. Jornalistas especializados com anos e anos e anos de cobertura de futebol acham que o jogo ontem foi entregue por causa de imagens que tem o Renato Gaúcho chateado quando o Vitinho faz o gol, com a cara fechada, aquela conversa no pé do ouvido
do Cortez com o Renato Gaúcho pegou mal pra caraca, ainda que ele tenha se sentido ofendido por uma pergunta feita na coletiva, ninguém acreditou que ele não entregou esse jogo. Eu particularmente prefiro acreditar que ele errou porque ele foi burro mesmo. Ele fez as modificações todas erradas porque ele foi burro mesmo. Porque, na moral, não é passar pano pro Renato, não. É passar pano pro meu coração. Se eu acreditar que o Flamengo contrata um profissional que é capaz de entregar um jogo para a equipe do coração dele, eu tenho que parar de torcer pro futebol. Eu não conseguiria continuar torcendo pro futebol. Então, na minha cabeça, o cara entregou sim, mas foi sem querer. E o lance dele estar sempre sisudo, não ter comemorado os gols do Flamengo, foi por causa de uma cobrança que a torcida do Grêmio fez. Quando o Flamengo fez 4-0 no Grêmio pela Copa do Brasil, o Renato pulou, o Renato comemorou, o Renato riu e a torcida do Grêmio ficou muito magoada com ele. Então, assim como um jogador que quando faz gol no seu ex-clube prefere não comemorar, o Renato preferiu ficar quieto durante as comemorações dos gols do Flamengo. E isso daí eu entendo. Agora, o que eu não consigo entender é como que ele consegue ser tão burro. Já falei pra vocês no nosso pós-jogo, tendo 3 jogadores de meio, ele vem lá e coloca um volantão, chama o Grêmio pra cima e sofre um empate. O pior de tudo, ter relativizado isso na coletiva, como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa natural. Não, não é. Ele errou feio, entregou 2 pontos que poderiam ter nos colocado mais próximos do Atlético Mineiro. Era a pressão que a gente precisava para colocar em cima do Atlético Mineiro e a gente conseguir correr atrás deles depois que a gente conquistasse a Libertadores. Mas o Renato é preguiçoso. Ele não quer terminar a Libertadores e ter que correr atrás do Campeonato Brasileiro. Ele quer terminar a Libertadores e ficar de boa, dando só entrevista, fazendo só aqueles especiais, né? Que passa no Globo Esporte, que passa na Record, que passa no SBT. É isso que ele quer. Pessoal, olha aqui, ó. O aviãozinho já saiu do Brasil, tá? Já cruzou a linha ali do Rio Grande do Sul. Nós já deixamos o Brasil e já estamos bem próximos de chegarmos ao nosso destino final. Quer dizer, próximo não tá, não, né? Mas daqui a pouquinho chega lá e o Mengão começa a treinar e eu espero muito que sejam os últimos dias do Renato Gaúcho no comando do Flamengo. Agora, uma coisa é importante, nação. A gente tem que dar trégua a esses dias. Eu não confio no Renato Gaúcho dirigindo o time do Flamengo. Eu confio nos 11 jogadores que vão começar e naqueles 5 que vão entrar. Eu prefiro até que o Flamengo já esteja ganhando por 2-3-0 quando o Renato começar a mexer na equipe. Para não ter perigo do empate vir, a gente sofrer nas penalidades, porque não dá para confiar mais no nosso treinador. Mas o time precisa de paz. Nesses últimos 3 dias, a gente não pode fazer como o Renato Gaúcho fez ontem e sabotar a nossa equipe. Nós precisamos dar apoio e dar paz para esses caras trabalharem. Então eu vou me furtar de falar sobre qualquer situação de treinador que o Flamengo possa estar olhando, treinador que o Flamengo possa estar trazendo, sem pedir fora Renato Gaúcho, sem fazer muitas críticas ao treinador sobre o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, para a gente dar paz para essa equipe e para a gente dar paz para nós também. O momento que nós estamos vivendo agora é um momento para a gente poder se divertir, para a gente poder vivenciar com todo o amor que a gente tem pelo Mengão queridão. É mais uma final de Libertadores, nação. Estamos começando a ficar acostumado com isso. 2019, 2021, estamos começando a gostar desse negócio de estar sempre em final de Libertadores. Eu tô doido pro Flamengo ganhar mais uma Libertadores, até pra gente poder calar a boca daqueles caras que falavam assim: o Flamengo não tem tradição na Libertadores. E até porque a gente não tinha mesmo, não. Ficamos 38 anos sem chegar numa final. Chegamos e já estamos indo para a segunda final em 3 anos. Então é bom demais a gente chegar na final da Libertadores. Vamos curtir isso. Vou fazer matérias para a gente poder curtir esse momento único que a gente está vivendo. Mas eu quero saber aqui nos comentários se você apoia. Se você acha que é esse o caminho mesmo que a gente tem que tomar daqui até o domingo. Terminou tudo? Aí a gente começa a fazer as críticas que tem que ser feitas em cima do Renato Gaúcho e pressionar a diretoria para encerrar o contrato com ele. Eu particularmente quero Fera no comando do Flamengo até o dia 31 de dezembro. Chegou no dia 28, bota o Fera e tchau Renato Gaúcho. Dá férias para ele
e que ele não volte nunca mais para o Flamengo. Renato Gaúcho é um daqueles treinadores que, para mim, foram uma das grandes decepções enquanto tiveram a oportunidade de estar no Mengão Queridão. Então, vocês concordam? Vamos fazer assim? Daqui até o término da Libertadores, passe para o time do Flamengo, trégua com o Renato Gaúcho, depois pau no cara. Agora, deixa eu mostrar para vocês como é que foi o embarque do Mengão Queridão. A saída dos jogadores do hotel foi por volta das 9 horas da manhã, 9 e pouquinho. E aí eu queria mostrar para vocês algumas imagens que a gente conseguiu pegar da Flá TV e de imagens de internet, para vocês sentirem como é que foi esse embarque do Mengão Queridão, poderem sentir um pouquinho, ver o rosto dos atletas, como eles estavam logo cedo hoje. Vamos dar uma espiada? Viram aí, pessoal? Foi assim que aconteceu hoje de manhã o embarque do Mengão Queridão. Os jogadores ainda estavam com uma cara meio sonolenta, né? Faz todo o sentido do mundo, afinal de contas, eles chegaram tarde no hotel ontem depois do jogo, ainda estavam um pouco cansados. Essa maratona que o Flamengo pegou é uma maratona puxada. Imaginem vocês que a gente poderia estar hoje embarcando lá do Recife, porque o que estava planejado para o Flamengo era o Flamengo jogar contra o Internacional de Porto Alegre e depois jogar contra o Sport, lá em cima no mapa do Brasil. E aí depois descer isso tudo até Porto Alegre e de Porto Alegre ir para Montevidéu. Ainda bem que pelo menos uma vez, durante toda essa temporada, a CBF teve o bom senso e colocou os 2 jogos em Porto Alegre para dar uma facilitada para o Flamengo poder viajar, para facilitar um pouquinho a logística, né? Ajudou um pouco, não era o que a gente queria que o Flamengo saísse do Rio de Janeiro com o apoio da massa rubro-negra, com o apoio da nação rubro-negra, fazendo aquele Aeroflá maravilhoso que de selvagem teve só a expressão de amor e carinho dos torcedores pelo Mengão Queridão. Aquilo ali é lindo, é fantástico e tomara que se repita muitas vezes. Aliás, eu quero que se repita neste domingo. Neste domingo eu quero que a nação rubro-negra tenha invadido as ruas do Rio de Janeiro para a gente poder comemorar esse título de Libertadores, que eu tenho certeza que vai acontecer mesmo com o Renato Gaúcho. E lá vai o nosso aviãozinho, cada vez mais longe, cada vez mais próximo de chegar em Montevidéu. Que os caras estejam viajando com Deus para tudo transcorrer bem e eles poderem chegar lá numa boa. Agora, quem já está lá em Montevidéu é a equipe da Rede Globo de televisão. Eric Farias e, se não me falha a memória, o Cauê estão lá em Montevidéu. Só que a Conmebol puniu a Vênus Platinada. Como os caras não têm o direito de transmissão dessa Libertadores e resolveram colocar uma coletiva de imprensa lá no Sport TV, a Conmebol puniu a Rede Globo e proibiu os seus 2 repórteres ou qualquer outro repórter, cinegrafista, qualquer um, de entrar no Estádio Centenário no dia da final. Então a Globo vai poder fazer tiradas apenas das ruas de Montevidéu, sem qualquer tipo de acesso ao estádio. Rede Globo, quem te viu, quem te vê, hein? Sem moral nenhuma. E eu tô preocupado com o Maurício Isla. Muitas pessoas falaram que o Maurício Isla não jogar é reforço e tudo mais. Pensem bem, gente.
Que o Mateuzinho merece ser titular, isso para mim sem sombra de dúvidas. É o que eu queria também. Agora, se o Isla não tiver legal, o reserva imediato do Mateuzinho é o Rodinei. E vocês viram aí o que o Rodinei aprontou no último jogo. Vocês conhecem bem quem é o Rodinei. Então, eu prefiro o Isla e Mateuzinho inteiros, bem, para deixar decidir entre os dois quem será o titular, do que a gente ter que arriscar com o Rodinei no banco de reservas. Aliás, a gente já sabe quem são os titulares do Flamengo: Diego Alves, Maurício Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz, o William Arão, Andreas Pereira e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o time que vai enfrentar o Palmeiras nesse final de semana. Não há surpresa nenhuma. Nós temos um treinador que não tem coragem de mexer nessa equipe. Essa é a equipe base do Flamengo. Praticamente os mesmos jogadores que jogaram há 2 anos atrás uma final de Liberta, exceções feitas, obviamente, ao Maurício Isla, que era o Rafinha, ao Davi Luiz, que era o Pablo Mari, e ao Andreas Pereira, onde era o Gerson. O resto da equipe toda se repete. É essa equipe aí que o Renato Gaúcho vai colocar em campo, não é segredo, e é nessa equipe que eu confio, nesses 11 jogadores que eu confio. É só neles que eu confio. No treinador, não. Pessoal, por enquanto é isso. Nós podemos entrar a qualquer momento com um flash do desembarque do Mengão Queridão lá no Uruguai e com mais notícias do Flamengo. Então fiquem acompanhando os canais Resenhas Rubro-Negra e também o canal Fla Nação VVP para ficar inteirado sobre tudo. Deixa aquele like que ajuda o canal, se inscreva se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Olha lá o aviãozinho, ó, tá quase chegando. Vão com Deus, tenham uma excelente quinta-feira. Saudações rubro-negras.